Ela saiu de casa numa manhã comum. Uma mochila leve, o corpo cansado da rotina, mas a alma cheia de planos. Era apenas mais um dia, mais uma aula, mais uma caminhada entre tantas. Mas naquela trilha, silenciosa, bonita, aparentemente segura, o destino de Catarina seria interrompido de forma brutal. Catarina Casten, professora, filha, amiga, uma mulher que transformava vidas ensinando, sonhadora, dedicada, cheia de futuro, e de repente o futuro dela foi arrancado com violência num ato covarde que chocou o Brasil inteiro. Hoje neste vídeo a gente volta àquela trilha, não para reviver a dor, mas para honrar a memória dela, entender o que aconteceu e lembrar que por trás de cada manchete existe uma história, um sorriso e alguém que não merecia esse fim. Esse é o caso que parou Santa Catarina e que continua ecoando como um grito por justiça. A vítima era Catarina Casten, de 31 anos, professora de inglês e estudante de pós-graduação. Ela desapareceu na manhã de 21 de novembro de 2025, quando saiu de casa em Florianópolis para uma aula de natação. Seu corpo foi encontrado por turistas na trilha da Praia do Matadouro, é uma ilha de Santa Catarina. Estava sem roupas e com sinais de violência e agressão. Segundo o laudo da polícia científica, a causa da morte foi asfixia. O principal suspeito, Giovanni Correa Maier, de 21 anos, foi preso ainda na noite do crime, com base em imagens de câmeras de segurança que o capturaram na trilha antes do ataque. Ele confessou ter violado e tirado a vida de Catarina. Em 6 de dezembro de 2025, a justiça aceitou a denúncia contra ele. Ele agora responde por feminicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver, com agravante como asfixia, causa da morte e emboscada. O caso causou indignação e comoção na comunidade local, na academia onde Catarina estudava e em todo o país. A UFSC, universidade onde ela estudava, e colegas protestaram e pediram por mais segurança para mulheres. Amigos, familiares e conhecidos de Catarina manifestaram revolta, destacando que tragédias desse tipo não podem ser naturalizadas. Catarina Casten, 31 anos, era professora de inglês e também estudante de pós-graduação em língua inglesa, estudos linguísticos e literários da UFSC. Antes de letras, ela cursou engenharia de produção e chegou a integrar o Centro Acadêmico Livre de Engenharia de Produção, a Calipro. Ela morava com o parceiro, o namorado, perto da trilha de acesso à Praia do Matadeiro, em Florianópolis. Na manhã de 21 de novembro de 2025, por volta das 6h50, Catarina saiu de casa para ir a uma aula de natação, atividade para a qual ela usaria a trilha de acesso à Praia do Matadeiro. Ao notar que ela não havia retornado por volta das 9 horas, o parceiro começou a se preocupar. Por volta do meio-dia, surgiram relatos de que pertences de Catarina haviam sido encontrados na trilha, o que fez com que um marido, fosse confirmar com a professora de natação se Catarina tinha comparecido à aula. Ao constatar que não, ele acionou a polícia. Policiais, SAMU e equipes da polícia científica foram mobilizados. 2 homens relataram ter encontrado um corpo em uma região da mata, afastado da trilha principal. O corpo de Catarina foi encontrado sem roupas, em área de mata, no entorno da trilha, com sinais claros de violência e agressão O laudo da perícia da polícia científica confirmou que a causa da morte foi asfixia por estrangulamento. E há também indícios compatíveis com estupro e marcas de agressão corporal, inclusive ferimentos no rosto. O suspeito admitiu usou um cadarço para estrangular a vítima e que praticou violência abuso. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, o crime teria ocorrido mediante emboscada. O agressor se escondeu atrás de uma barraca, de uma lixeira, para observar a movimentação na trilha e atacar. Depois de cometer os crimes, arrastou o corpo da vítima para um ponto da mata e onde tinha pedras, um ponto de difícil acesso e visão, com o intuito de ocultar o cadáver. O homem denunciado é Giovanni Correa Maier, de 21 anos.
Algumas fontes indicam 20 anos, tem uma variação aí dependendo da fonte, mas é mais ou menos isso. Ele foi preso preventivamente e na noite do crime, após identificação via imagens de câmeras de segurança e fotos tiradas por turistas que estranharam a movimentação dele. Então, em sua casa foram apreendidas roupas iguais às vistas nas filmagens, bem como pertences da vítima. A polícia, ele confessou os crimes. Em 1º de dezembro de 2025, o MPSC apresentou a denúncia contra Giovanni. Ele será julgado pelos crimes de feminicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. As qualificadoras do feminicídio incluem asfixia e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Para estupro, a agravante de emboscada, e para a ocultação de cadáver, o fato de o corpo ter sido escondido em um local de difícil acesso. O processo tramita em sigilo, por se tratar de um crime de cunho sexual, Catarina planejava seguir carreira como professora de inglês, inclusive com planos de entrar no doutorado. Ela tinha outros interesses, participava de atividades musicais, por exemplo. Seu marido relatou que ela tinha um problema no joelho que a impedia de correr, o que pode ter dificultado sua fuga no dia do crime. Ela estava com roupa de neoprene, aquelas roupas usadas para natação, o que também teria limitado seus movimentos. A perda da vida e dos projetos dela gerou uma grande comoção. Amigos, colegas, comunidade universitária e moradores se mostram indignados. Amigos e colegas descrevem a Catarina como comprometida com os estudos, dedicada, com vocação para o ensino e para a pesquisa. Ela tinha sonhos acadêmicos ambiciosos, com a intenção de seguir carreira no ambiente universitário, mestre e doutorado. Também mantinha interesses culturais e artísticos, retratados em redes sociais e por conhecidos. Sua morte provocou comoção entre colegas, amigos de universidade e comunidade local, não só pela tragédia, mas pela perda de uma trajetória promissora e de uma vida com muitos planos. O que torna a história de Catarina ainda mais impactante, além da violência cruel, é o quanto ela representava o cotidiano de pessoas, estudante, trabalhadora, com sonhos, com vida pessoal e ambições. A tragédia mostra que crimes tão brutais podem atingir pessoas comuns em rotinas simples, sair para estudar, praticar esporte, voltar para casa. A perda de Catarina não foi apenas de uma vida, mas de inúmeros projetos pessoais, acadêmicos, artísticos e afetivos. O nome do homem preso pelo assassinato da Catarina Casten é Giovanni Correa Maier. Ele é natural de Viamão, Rio Grande do Sul, mas ele residia em Santa Catarina há alguns anos, numa casa alugada próxima ali à região da trilha também, da praia ali onde o crime ocorreu. A polícia chegou a Giovanni através de imagens de câmeras de segurança instaladas perto da trilha da praia do Matadeiro. Os vídeos o mostram circulando no local no mesmo horário em que a vítima passou pela trilha. Além disso, 2 mulheres turistas tiraram fotos de um homem cuja atitude lhes pareceu suspeita, e essas fotos elas foram fundamentais para a identificação do criminoso. Após a identificação, a polícia foi até a casa dele, e lá encontraram roupas idênticas às que apareceram nas imagens da trilha, além de pertences da vítima, o que reforçou a acusação. E ele, então, acabou confessando o crime espontaneamente. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público de Santa Catarina, ele será processado pelos seguintes crimes: feminicídio qualificado, por menosprezo à condição de mulher. O crime incluiu asfixia, estrangulamento e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, estupro com violência e a agravante de emboscada, e ocultação de cadáver. Ele arrastou o corpo da vítima para um local de mato e pedras, longe da trilha, tentando dificultar a localização. Após o crime, houve protestos e atos de apoio. Colegas e moradores refizeram o trajeto da trilha em memória de Catarina e cobraram segurança e justiça. Também circulou nas redes e na comunidade um pedido para que a trilha, ali a praia, seja renomeada em homenagem a Catarina, como forma de construir um memorial simbólico contra a violência que essa moça sofreu. Segundo a acusação, o crime foi premeditado. O acusado ele teria se escondido e observado a movimentação na trilha antes de atacar. Onde os relatórios públicos mostram, não há evidência de que o suspeito conhecia a vítima antes do crime.
Segundo a polícia, ele afirmou não conhecê-la. Não há confirmação pública de antecedentes criminais anteriores à data do crime, à exceção de uma investigação reaberta por um possível estupro de 2022, caso que a polícia está avaliando se tem ligação com o suspeito. Grande parte do processo está em sigilo, por se tratar de um crime S, o que limita detalhes públicos sobre a investigação por enquanto. Esse caso, ele causa muita comoção em Santa Catarina e no Brasil. E o ministro do STF, Edson Fachin, enviou solidariedade à família e pediu mudança cultural urgente diante da violência contra mulheres. Após a prisão, a polícia reabre um caso de estupro que ocorreu em 2022, arquivado por falta de pessoal para verificar possível ligação com o suspeito. A investigação ainda está em andamento. O MPSC acusa Giovanni por feminicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa, estupro com violência e emboscada. Ocultação de cadáver. A denúncia afirma que ele tratou Catarina como um objeto. Giovanni Correia Maier segue preso preventivamente. O processo tramita sob sigilo por envolver crime S. Pouco depois da confirmação do crime, grupos de amigas, colegas e moradores de Florianópolis organizaram um ato na trilha onde ela foi morta, pedindo justiça e mais segurança para mulheres. Muitas pessoas levaram cartazes, flores e cobraram políticas públicas de proteção. No campus da Universidade Federal de Santa Catarina, onde Catarina estudava, um ato chamado Catarina Presente reuniu estudantes, professores e amigos com cartazes como Justiça por Catarina Kasten, nenhuma menos, somos todos Catarina. Durante o ato, além de homenagens, houve cortejo pelos espaços que ela frequentava e plantio de mudas em sua memória. Esse tipo de mobilização evidencia que o caso transcendeu a tragédia individual para se tornar símbolo da luta contra a violência de gênero, com forte presença da comunidade local. A denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina contra o acusado foi recebida oficialmente pela Justiça, que aceitou os crimes de feminicídio, estupro e ocultação de cadáver. O caso encaminhado à Promotoria da Capital com competência para júri, o que demonstra o reconhecimento da gravidade como crime de gênero. A denúncia destaca qualificadoras graves, asfixia, emboscada e tentativa de ocultação, reforçando que o crime não foi acidental, mas premeditado e motivado por menosprezo à condição de mulher. Além da esfera judicial, o caso motivou reflexões institucionais sobre políticas de prevenção à violência contra mulheres, sobretudo em áreas naturais ou de lazer, que muitas vezes são negligenciadas. O assassinato de Catarina teve ampla cobertura nacional, destacando não só a brutalidade do crime, mas também questões estruturais. Segurança pública, violência de gênero, vulnerabilidade de mulheres fora de contextos urbanos. E a mídia brasileira repercute o caso com destaque, o que ajuda a manter o debate aceso, a aumentar a pressão por justiça e sensibilizar a sociedade para a urgência de mudanças culturais. Instituições de direitos das mulheres, coletivos e ativistas têm usado o caso como símbolo de luta contra o feminicídio, reforçando a mensagem de que não é tragédia individual, é violência estrutural. Depois da denúncia, foi protocolada a carta por Catarina e entregue ao Conselho Nacional de Justiça, o SNJ, propondo diretrizes e jurisprudência para o enfrentamento da violência de gênero e proteção a mulheres, especialmente em espaços públicos ou de lazer. O caso intensificou o pedido por políticas de segurança, como iluminação, patrulhamento, manutenção de trilhas e praias, sinalização, rotas de retorno seguras na região da ilha de Santa Catarina e em outras áreas similares. Universitários e associações estudantis pedem que o legado de Catarina sirva para mudanças reais e que a violência contra mulheres deixe de ser naturalizada. O caso ultrapassou os contornos de um crime isolado. Ele reacendeu debates sobre segurança, gênero, privilégio, trechos de trilhas seguras que não o são, o papel do Estado e da sociedade na proteção às mulheres. A mobilização coletiva e institucional mostra que há uma demanda por justiça, prevenção, mudança cultural, para que tragédias como essa não se repitam. Em 2024, o Brasil registrou 1.450 feminicídios.
Em 2024, também foram registrados 71.892 casos de estupro em mulheres, o que equivale à média de 196 casos por dia. Apesar de uma queda global nas mortes violentas, os homicídios intencionais no país em 2024, com 5% de redução em relação a 2023, a violência de gênero se mantém alta. Os indicadores de assassinatos de mulheres, os feminicídios e os crimes esses continuam preocupantes. A tendência recente combinada é contraditória. Menos homicídios em geral, mas feminicídios ainda registrados em números elevados, o que reforça que a violência contra mulheres tem dinâmicas distintas da violência geral. A elevada incidência de estupro, quase 72 mil casos em 2024, demonstra que a violência S segue sendo um problema central de segurança pública, o que coloca casos como o de Catarina Cassen no contexto de uma crise estrutural. No âmbito estadual, em Santa Catarina, embora exista uma leve queda recente em feminicídios, a quantidade de casos de violência contra mulheres segue enorme, o que indica que muitos outros tipos de agressão, como a física, a psicológica ou assédio, permanecem frequentes. Isso sugere que a morte da Catarina, embora chocante e muito grave, não é um caso isolado. Simboliza uma vulnerabilidade evidenciada por estatísticas, sobretudo para mulheres que transitaram por espaços que deveriam ser lazer ou rotina, trilhas, praias, áreas abertas. A história de Catarina não é apenas sobre um crime, é sobretudo o que foi perdido. Uma filha que não volta, uma mãe que não verá o futuro dos filhos, uma professora que não terminará os sonhos que plantou em tantas crianças. É sobre uma vida cheia de propósito, arrancada por alguém que não soube enxergar valor nem no próximo, nem em si mesmo. E quando uma tragédia assim acontece, ela nos obriga a olhar para nós mesmos, para o mundo ao nosso redor e para as pequenas escolhas diárias que fazemos, achando que a violência é sempre distante. Não é. Catarina era luz, era rotina, era gente comum, como eu e você. E talvez seja isso que mais machuca. Perceber que até quem só queria viver em paz pode ser interrompido pela crueldade de alguém. Que a memória dela não seja apenas dor, mas movimento. Que nos lembre da importância de cuidar, de denunciar, de educar, de exigir segurança e justiça. E que de algum jeito a luz que ela carregava continue acesa em cada pessoa que a amou. E em cada pessoa que ouviu a história dela e decidiu que nenhuma mulher deveria ter o mesmo destino. Por Catarina, pela família dela e por todas. Que a justiça venha e que a memória permaneça. Este foi o caso da professora Catarina Casten, uma vida dedicada ao conhecimento, à família e aos sonhos, interrompida de forma cruel em uma trilha que deveria ser apenas um caminho de paz. Se você chegou até aqui, leve com você mais do que a história, leve a reflexão, o respeito e a responsabilidade de não deixar que o nome dela se perca no tempo. Justiça não devolve vidas, mas impede que crimes assim caiam no silêncio. E é por isso que contar essa história importa. Obrigado por assistir. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe. A memória de Catarina merece ser lembrada. E a luta por segurança e justiça precisa continuar. Até o próximo vídeo. E que histórias como essa nunca mais precisem ser contadas.